Bom, nesse vídeo falaremos sobre o Selection Sort, que é um algoritmo de ordenação de vetores. Como já vimos anteriormente, a ordenação de vetores consiste em organizar de uma maneira crescente ou decrescente um vetor com um determinado algoritmo. E as operações básicas desses algoritmos de ordenação são comparação e troca, que são justamente o que influi na eficiência ou na deficiência do próprio algoritmo. Por exemplo, se um algoritmo tem mais comparações e mais trocas, ele é menos eficiente por gastar mais tempo para ordenar um vetor. E vice-versa, né? Se um algoritmo usa menos comparações e menos trocas, isso quer dizer que ele é mais eficiente. O Selection Sort é o método de ordenação por seleção, né? Ele é bem conhecido academicamente e ele é mais eficiente em arranjos pequenos, né? Uma das principais características do Selection Sort é que ele vai deixando o vetor mais ordenado à esquerda conforme ele vai sendo executado. E outra característica também que vale ressaltar sobre o Selection Sort é que ele trabalha da seguinte maneira: ele pega o menor número presente no vetor, no arranjo, e aloca na primeira posição do vetor. Depois ele busca pelo segundo menor número e aloca na segunda posição do vetor. E assim consecutivamente até ele conseguir ordenar o vetor inteiro. Bom, esse é o código do Selection Sort, né? E a gente pode perceber que o grau de complexidade dele não é muito alto, né? Ele é um código até bem simples. Ele só não consegue ser mais simples que o Bubble Sort no momento. E a gente pode ver que aqui no começo a gente cria essas duas variáveis, né? Do tipo inteiro, min e aux. Há necessidade de criar essa variável min para marcar onde está o menor número do vetor. E a variável aux é criada para auxiliar na troca, caso seja necessário. E a gente pode perceber, antes de tudo, que aqui existe um for dentro do outro, olha. O vetor ser percorrido, né, da seguinte maneira: J tem que rodar o vetor inteiro aqui, para aí sim o I ser incrementado. Isso é para conseguir fazer as comparações, uma varredura, né, conseguir fazer as comparações necessárias dentro desse vetor. A gente pode ver aqui que a variável I começa na posição 0 do vetor, e logo depois essa variável min, que é sempre para marcar o menor número do vetor, ele é iniciado na mesma posição de I. E logo depois aqui, a gente pode ver que no segundo for, né, o J é iniciado na posição I mais 1. E depois, dentro desse for do J aqui, a gente tem um if. A função desse if aqui é encontrar onde está a posição com o menor número, né? E para isso ele usa essa condição aqui: se vetor na posição J menor que vetor na posição min. Sendo verdadeira essa condição aqui, logo a gente percebe que foi encontrado um novo mínimo, né? Um novo menor número. Para isso, então, min tem que receber J, ou seja, tem que receber a mesma posição de J, porque o número presente no vetor na posição J é menor do que o número presente no vetor na posição min. Saindo desse if, J é incrementado, e quando J chegar no final do vetor, a gente chega aqui nesse segundo if. E a função desse segundo if é justamente efetuar a troca. E para saber se é necessário efetuar a troca, ele usa essa condição aqui: min diferente de I. Ou seja, se min for diferente de I, que foi iniciado aqui min igual a I, no caso, se a posição de min no vetor for diferente da posição de I,
quer dizer que min vai estar aqui na posição J. Então, vai ser necessária efetuar a troca, pois foi encontrado um novo mínimo, né? um número menor. E a troca, a gente pode visualizar ela melhor da seguinte maneira aqui, ó. Por exemplo, um vetor na posição i contendo 7, vetor na posição min contendo 1, e a variável auxiliar que a gente precisa para efetuar essa troca desses dois números entre si. Então, o primeiro passo é fazer auxiliar receber, por exemplo, o vetor na posição min. Ou seja, o conteúdo do vetor na posição min é 1. Então, auxiliar passa a valer 1 aqui. Logo depois, o segundo passo é fazer min receber o que está i. No caso, o vetor na posição min receber o conteúdo do vetor na posição i. Então, aqui min passa a valer 7, que era o que estava o valor de i, né? E o último passo é fazer i receber o que está na variável auxiliar. No caso, o vetor na posição i vai receber o que está na variável auxiliar, que era o que estava contido aqui na variável min, no vetor original. Assim a gente pode perceber que a troca está devidamente efetuada aqui, ó. E a troca é efetuada aqui, dentro desse segundo if do código, nessas três linhazinhas, que é aquele jogo que a gente viu na imagem de troca, né? Nós podemos visualizar melhor o funcionamento do selection sort pegando esse vetor aqui de 6 posições, né? E ordenando ele com esse código do selection sort aqui. Então, aqui na primeira linha, o i é iniciado na posição 0 do vetor, ok? Min recebe i, então também está alocado na posição 0 do vetor. E o j é iniciado na posição i mais 1. Então o j já começa aqui. Então a gente vem aqui no primeiro if, né? Vetor na posição j menor que vetor na posição min. Vetor na posição j aqui vale 9. E o vetor na posição min vale 5, né? Que está aqui na casa 0 do vetor. Então, 9, no caso, 9 é menor do que 5? Não. Então, não vai entrar aqui no if e vai incrementar o j. Então, agora a gente cai novamente no teste. Se vetor na posição j menor que vetor na posição min. 7 é menor do que o 5? Não. Então, a gente não entra nesse if aqui novamente, incrementa o j. Agora, se vetor na posição j menor que vetor na posição min. 4 é menor do que 5? Sim. Então, a gente entra nesse if e vem aqui, min igual a j. Então, a gente faz essa variável min marcar no mesmo lugar que está a variável j. Então, o mínimo, a gente sabe que até então, ele está aqui na posição 3, na casa 3 do vetor, sendo o número 4, né, o conteúdo. Então, a gente sai do if, novamente a gente incrementa j. E a gente cai no teste mais uma vez. Vetor na posição j menor que vetor na posição min, caso 8 é menor do que 4? Não. Então, a gente não entra nesse teste, incrementa j. Novamente, a gente vem para o teste. Vetor na posição j menor que vetor na posição min, 6 é menor do que o 4? Não. Então, a gente não entra nesse teste. E com o j chegando no fim do vetor, a gente vem para esse if aqui. Se mínimo diferente de i. No caso, mínimo é 3 e i está na posição 0. No caso, min está na posição 3 e i está na posição 0. Então, min é diferente de i. Então, a gente vai efetuar a troca. E saindo aqui, com a troca efetuada,
a gente sai desse if e volta aqui em cima, incrementa o i, faz o mínimo valer i também, então tá aqui na casa 1 do vetor, e j é iniciado na posição i mais 1, novamente. Então a gente cai aqui no teste. Se vetor na posição j menor que vetor na posição min. Vetor na posição j equivale ao valor 7. Vetor na posição min equivale ao valor 9. Então é verdadeiro o teste. 7 é menor do que 9. Então o mínimo recebe j, ou seja, o mínimo vai estar alocado aqui, na casa 2 do vetor. Saímos do if, voltamos aqui no for de j e incrementamos j. Mais uma vez caímos no teste. Vetor na posição j menor que vetor na posição min, no caso 5 é menor do que o 7? Sim. Então, mínimo recebe j. Então, o mínimo agora está aqui na casa 3 do vetor. Saímos do if, voltamos aqui e incrementamos o j. Mais uma vez a gente cai no teste. Vetor na posição j menor que vetor na posição min, no caso 8 é menor do que 5? Não. Então a gente não entra aqui e mais uma vez incrementamos o j. Daí a gente cai no teste de novo. Vetor na posição j menor que vetor na posição min, no caso 6 é menor do que 5? Não. Então a gente não entra aqui no if de novo. Daí a gente sai do if, sai do for e vem nesse if aqui de baixo, que a condição de troca é mínimo diferente de i. O min está na casa 3 do vetor e o i está na casa 1 do vetor. Então, min é diferente de i. Então, a gente efetua a troca mais uma vez. Com a troca devidamente efetuada, a gente volta aqui em cima e incrementa o i. E aqui a variável min recebe o mesmo valor de i. Então está aqui na casa 2 do vetor min novamente. E o j é iniciado valendo i mais 1. Então está aqui na casa 3 do vetor. Então a gente vem para o teste. Vetor na posição j menor que vetor na posição min. 9 é menor do que 7? Não. Então, a gente não entra aqui no if. Incrementamos j. Novamente, a gente vem no teste. Vetor na posição j menor que vetor na posição min. 8 é menor do que 7? Não. Então, a gente não entra nesse teste. Mais uma vez, incrementamos o j. E a gente vem para o teste. Vetor na posição j menor que vetor na posição min, 6 é menor do que o 7? Sim. Então, min recebe j. O mínimo vai estar alocado aqui agora na posição 5 do vetor. Então, saímos do if, com j chegando ao fim do vetor, saímos do for também, viemos aqui para o segundo if, que é o if de troca, que a condição é min diferente de i. Min vale 5 e i vale 2, no caso, min está na posição 5 do vetor e i está aqui na posição 2. Então, min é diferente de i. Então, a gente efetua a troca aqui desses dois números entre si. Com a troca efetuada, a gente sai desse if, vem aqui em cima, incrementa o i, fazemos o min receber i, e j é iniciado valendo i mais 1. Então, aqui na posição 4. Então, a gente cai no if novamente, né? Vetor na posição j menor que vetor na posição min, 8 é menor do que 9? Sim. Então, min recebe j. Min vai estar aqui na casa 4 do vetor. Incrementamos j, novamente viemos para o teste. Vetor na posição j menor que vetor na posição min, no caso 7 menor do que 8,
Sim, então min recebe j, e agora o min, o menor número, está aqui na posição 5, na casa 5 do vetor. Com j chegando ao fim, a gente sai desse if, sai do for, e vem aqui nesse segundo if, que a condição é min diferente de i. Min está na posição 5 e i está na posição 3. Então, min é diferente de i. Então, a gente efetua a troca desses dois números. Mais uma vez, com a troca efetuada, a gente sai desse if, volta aqui em cima no for de i, incrementa o i, min passa a valer i, então o min também está aqui na casa 4, juntamente com o i, e o j é iniciado na posição i mais 1, então é iniciado aqui na posição 5. Então a gente vem para o teste. Se vetor na posição j menor que vetor na posição min, 9 é menor do que 8? Não. Então, a gente não entra aqui no if. Saímos do if, saímos do for, porque j já está na última posição do vetor. E a gente cai aqui no segundo if, né? Na condição de troca. Min, diferente de i. Min está na posição 4 do vetor. E também está na posição 4 do vetor. Então, não é verdadeira essa condição. Min não é diferente de i. Então, não há necessidade de efetuar a troca. Com isso, i chega ao fim do vetor e a gente pode perceber que o vetor está devidamente ordenado, de forma crescente. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E é basicamente assim que o Selection Sort funciona.